Fala, futuro residente. Hoje a gente está aqui para falar sobre um dos assuntos que é um desafio até para os médicos pneumologistas e radiologistas mais experientes, que são as pneumopatias intersticiais. A gente vai discutir basicamente aqui sobre o padrão de pneumopatia intersticial usual e pneumopatia intersticial não específica. Para quem não me conhece, meu nome é Joshua Araújo Viana, sou coordenador pedagógico de estratégia média e radiologista pela USP São Paulo. Vamos lá, vamos juntos resolver isso? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que aprender a decorar, a aprender, é diferenciar o padrão radiológico de uma pneumopatia intersticial na radiografia de tórax. Isso é super difícil de eu explicar para vocês, porque é um reconhecimento mesmo radiográfico. A gente tem que entender, ver algumas vezes para assimilar esse conteúdo. Mas qual é a melhor dica que eu posso te dar aqui? Bom, a melhor dica que eu posso te dar, cara, é o seguinte. É que as pneumopatias intersticiais, usualmente, é um padrão crônico. Então, busque sinais de cronicidade da doença do seu paciente. 2. O padrão de pneumopatia intersticial, normalmente, ele não vela, não faz como consolidação, que ele vela o parênquima pulmonar adjacente. A gente não consegue ver mais nada do parênquima pulmonar. A gente normalmente consegue ver algum aspecto do parênquima pulmonar e fica esse aspecto sujo, esse aspecto que se entremeia a trama vascular e ele fica parecendo uma rede. Essa é a melhor dica que eu tenho para te dar. Fica parecendo uma rede. Se você reparar aqui, pessoal, ó, repara como fica esse padrão aqui, parecendo um reticulado, um padrão de rede, assim. Esse é um padrão típico de pneumopatia intersticial. E sempre que você vê uma pneumopatia intersticial, pessoal, outra dica que eu posso te dar é o seguinte: você tentar identificar onde é que ele está mais acometido. As pneumopatias intersticiais, elas podem acometer mais as regiões dos lobos inferiores, as regiões dos lobos superiores. Classicamente, na prova de residência médica, vai colocar uma pneumopatia intersticial que acomete mais os lobos pulmonares inferiores. Então, sobre a radiografia de tórax, o que você tem que saber diferenciar? Diferenciar do padrão consolidativo, buscar sinais de aguda cronicidade. Então, olha o caso clínico do seu paciente, realmente o padrão de pneumopatia intersticial numa prova de residência médica vai estar associado com um quadro crônico, e esse padrão de rede que se entremeia a trama vascular ali, em que muitas vezes não, e que diferencia do padrão consolidativo, porque você vai ver algum parênquima pulmonar ali em permeio àquela alteração. Fechou? E aí, pessoal, na tomografia de tórax fica bem mais fácil da gente reconhecer. E na tomografia de tórax tem dois padrões que você tem que reconhecer, basicamente. Existem diversos outros, mas a gente vai se ater aqui nessa aula de radiologia na residência médica, afinal, para a questão de prova de residência médica, é o padrão PIO e é o padrão PIN. Então, o que é o padrão PIO, padrão de pneumopatia intersticial usual? Pessoal, o marco do padrão PIO são os cistos de faviolamento. O padrão PIO típico, você tem que ver cistos de faviolamento, que não mais é do que esses cistinhos aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, esses cistinhos empilhados aqui, que normalmente ficam na periferia do parênquima pulmonar, eles se sobrepõem um ao outro, esses cistos de pequenas dimensões, tá? E, além disso, a gente consegue ver também essas opacidades normalmente reticulares, bilaterais, periféricas e simétricas. E a gente repara que esse é um padrão de pneumopatia intersticial que não está, ou quase não está, associado com vírus fosco. Repara que já tem muito pouco vírus fosco, talvez um pouquinho aqui, mas é pouco. Enquanto no padrão de pneumopatia intersticial não específica, a gente tem bem mais vírus fosco. Outra característica do padrão pneumopatia intersticial usual é o gradiente ápico-basal, ou seja, a região do ápice, normalmente ela é muito mais poupada do que a região das bases. Então a região das bases é onde a gente tem mais doença, nesse caso, dos nossos pacientes, tá bom? Outra coisa que a gente pode ver são as bronquiectasias de tração. Essas imagens aqui, a gente consegue ver uma bronquiectasia de tração aqui, ó. Repara que esse bronco ele não está reduzindo de calibre, de acordo com ele está indo com a periferia do parênquima pulmonar. Então, Joshua, eu tenho que entender o padrão PIO. O que eu vou decorar do padrão PIO? Pensou em padrão PIO, você tem que pensar em cistos de faviolamento, que são aqueles cistinhos ali localizados na periferia do parênquima pulmonar, que vão se sobrepor um ao outro em camadas, né? Você tem que pensar que vai ser uma doença que realmente tem pouco vírus fosco, esse espessamento reticular e esse gradiente ápico-basal. O padrão PIO é o padrão tipicamente associado ao padrão de fibrose pulmonar idiopática, tudo bem? Beleza. E já o padrão de pneumopatia intersticial não específica, pessoal, é o seguinte. É um padrão que tem bem mais vidro fosco, que é o que a gente está conseguindo ver aqui, ó. Repara que tem bem mais vidro fosco nessa nossa lesão. E ao contrário do nosso paciente, do padrão PIO que a gente estava vendo lá, reparem que aqui a gente normalmente tem uma preservação subpleural, que a gente chama de subpleural sparing. Então, a preservação subpleural é típico do padrão de pneumopatia intersticial não específica. Além disso, também a gente vai ter bronquiectasias. Repara que a gente tem bronquiectasias aqui, ó. Esse bronco não está reduzindo de calibre. Esse bronco aqui não está reduzindo de calibre. Então,
padrão de pneumopatia intersticial específico, eu tenho que lembrar de vírus fosco, eu tenho que lembrar de bronquiectasia e eu tenho que lembrar de quê? Preservação subpleural. Beleza? Vamos ver como é que isso cai nas provas de residência médica. Olhem só. A tomografia computadorizada abaixo pertence a um paciente que buscou atendimento por dispneia progressiva com início há 1 ano. Quadro crônico. Apresenta crepitações nas bases pulmonares. E o que a gente está vendo aqui, pessoal? A gente vê aqui, ó, cistinhos de faveolamento, espessamento reticular, alguma bronquiectasia aqui, bastante cistinho de favela, bastante espessamento reticular, uma doença mais ou menos bilateral, mais ou menos simétrica, e a gente quase não vê vidro fosco. Então eu estou diante aqui de um padrão de pneumopatia intersticial, mais provavelmente um padrão do tipo PIL. Beleza? Então qual a resposta aqui que a gente vai falar? Pneumopatia intersticial fibrosante. Mais provavelmente um padrão do tipo PIL. Tá bom? Adenocarcinoma multifocal. O adenocarcinoma multifocal se manifesta normalmente com consolidações bilaterais, não é o que a gente está vendo aqui. Fibrose cística manifesta com normalmente bronquiectasias que predominam nos lobos superiores, muitas vezes associada com impactação mucoide de grande monta, tá? E a sequela de tuberculose normalmente é uma doença assimétrica que comete lobos superiores, envolvendo retração e bronquiectasias loco-regionais. Então, também não é uma resposta à nossa questão. Vamos para a próxima. Uma mulher de 68 anos, tosse seca há 3 anos, dispneia progressiva aos esforços há 9 meses. Antecedentes pessoal, hipertensão arterial, dislipidemia e tabagismo 35 março ano. Lembrando que a doença pulmonar intersticial, muitas vezes ela tem associação com o tabagismo também. Exame físico 148/88, frequência 76, oximetria de pulso 92, estados venosos jugular 45, coração com hiperfonese segunda bulha, enfoque pulmonar sem sopros pulmonares. Os setores telespiratórios em terço inferior e médio, extremidades com edema simétrico membros inferiores. Então, esse nosso paciente aqui é um paciente que tinha uma patologia pulmonar que já evoluiu para insuficiência ventricular direita, muito provavelmente. Então, um quadro de corpo pulmonar. E o que a gente consegue ver aqui nesse nosso paciente, reparem que é esse espessamento intersticial, difuso, bilateral, com aspecto de rede, né, ó, que acomete mais os campos pulmonares médios e inferiores, realmente bilateral e simétrico, então a gente provavelmente a gente aqui de uma doença pulmonar intersticial, ou então uma doença intersticial fibrosante, ou fibrose pulmonar, evoluindo com a corpo pulmonar. Beleza? Belíssima questão aí da prova da Unicamp. Pessoal, se você ainda não me segue nas redes sociais, siga lá, @JoshuaVianaX, vai ser um prazer ter essa conversa com vocês. E além disso também, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e maratona aí a série de radiologia na residência médica. Te vejo na próxima. Valeu!